Bem, pessoal, então dando início ao nosso curso, vamos falar sobre economia. Então, nesse capítulo, que é Introdução à Economia, iremos falar basicamente sobre o conceito da economia, qual é o seu principal foco de estudo. Vamos falar também sobre macroeconomia e microeconomia. Tudo bem? Então, vamos lá. Bem, a economia, ela é uma ciência, tá? A economia, ela é uma ciência social, tá? Ela, ela estuda, ela vai estudar como que os recursos produtivos, como empregar os recursos produtivos na produção de bens e serviços, tá? E também como distribuí-los a várias pessoas ou grupos na sociedade. Veja, a economia ela surgiu como ciência, por quê? Porque os recursos produtivos, eles são o quê? Eles são escassos, tá? Então, nós não temos uma abundância de recursos produtivos. Nós não temos uma abundância de terras, nós não temos uma abundância de minérios. Todos os recursos, eles têm uma escassez. Nós não temos uma abundância em água, né? Então, recursos produtivos, eles são escassos. E por isso são estudados mecanismos de melhor maneira de produzi-los e distribuí-los, tá? A economia, a palavra economia, o significado dela seria algo como administração da casa, tá? Por quê? Por que a administração da casa? Porque é o seguinte, a economia ela é voltada para um país. Porém, se nós fizermos uma analogia com a casa, né, com a nossa casa, a gente vai ver bem que a economia seria um agregado de casas. Por que eu falo isso? Porque na casa nós temos aquela máxima que é não gastar mais do que ganhamos, né? A ideia é terminar o mês com a conta zerada, digamos assim, né? E se possível, sobrar um dinheiro para você poder aplicar, fazer uma espécie de poupança, ok? Porém, às vezes, nem sempre é possível terminar o mês com as contas no azul, né? Ou pelo menos zerada. Então, nós somos obrigados a fazermos empréstimos. E isso também ocorre com a economia de um país. Porque a ideia do país é ele terminar, eu não digo o mês, mas terminar o ano. Então, nos países, o ciclo dele não é mensal, o ciclo dele é anual. É terminar o ano com as contas zeradas. Porém, nem sempre isso é possível, porque as despesas de um país elas crescem muito. Então, é uma luta muito grande para os governos conseguir gastar somente aquilo que eles arrecadam, né? Só que nesse meio termo aí, nós temos diversos tipos de gastos que vão surgindo, né? E com isso, quando o governo ele tem uma quantidade de gasto maior do que a arrecadação, o que ocorre? Ocorre que ele é obrigado a fazer empréstimos. De alguma maneira, ele é obrigado a se financiar, tá bom? Então, um dos exemplos de financiamento que o governo faz é com o Tesouro Direto, com os títulos públicos por meio do Tesouro Direto, tá? Então, aquilo ali é uma espécie de empréstimo que o governo faz para poder é, equilibrar suas contas, tá? E no final do ano você ter ali o menor déficit possível, tá? Bem, então a economia ela surgiu por quê? Porque os recursos são escassos. Então é a escassez dos recursos que justificou a criação da economia como ciência, tá? Pessoal, a grosso modo a economia ela junta aí, ela poderia ser assim,
a união de duas ciências, vai. Ela poderia ser história, né? Então a economia ela estuda a história, porque por meio da história ela pode entender o que está acontecendo, o que pode acontecer, né, com a economia no país. Então ela estuda muito a história, tá bom? E ela também tem matemática, tá? A economia ela tem diversos cálculos e por isso a economia ela também seria assim, essa junção da história com a matemática, tá? Bem, a economia ela ela se divide aí em dois grandes ramos. Quais são eles? A microeconomia e a macroeconomia. Então, a macroeconomia ela vai estudar os, os fatores, né? Os fatores de uma que ocorre em um país, mas de forma agregada, tá? A macroeconomia ela divide alguns ramos de interesse em, ela denomina esses ramos de interesse de mercados. Então a macroeconomia ela tem uma quantidade de mercados, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. E esses mercados são estudados de maneira agregada, né? É você juntar tudo que ocorre no país dentro desses mercados, sem se importar o porquê isso aconteceu, assim, sem se importar os detalhes do porquê aconteceu, tá bom? Então, isso é a macroeconomia. Ela trabalha de uma maneira, ela vê a coisa mais simplificada, tá? Ela vê o que está acontecendo de maneira mais simplificada, tá bom? E já a microeconomia, ela vai colocar uma lupa dentro de um mercado e vai querer saber e vai querer estudar um detalhe sobre um determinado mercado dentro de uma determinada região. Então a microeconomia, por exemplo, ela estaria preocupada com o nível do salário dos trabalhadores de uma cidade, por exemplo, ok? E já a macroeconomia estaria preocupada com o nível de salário do país, tá ok, pessoal? Então a microeconomia é você colocar uma lupa dentro de um mercado, tá ok? Mas que mercados são esses? Calma que a gente já vai falar sobre os mercados, tá? Pessoal, para entender um pouco mais sobre microeconomia e macroeconomia, pense o seguinte, ó. A macroeconomia seria o saldo do banco, tá? Então, quando você vai e consulta o seu saldo, você tem ali uma posição daquele momento em sua conta bancária. Porém, se você quer ver detalhes de como o seu saldo chegou até aquele ponto, você vai puxar um extrato. Aí o extrato você vai ter os detalhes. Então, o saldo seria uma visão mais sintética e o extrato uma visão mais analítica, tá bom? Então, a macroeconomia seriam dados sintetizados e a microeconomia seriam dados analíticos, ok? Bem, então a macroeconomia, né? A macroeconomia. A macroeconomia ela vai estudar a economia como um todo, tá ok? Então, nós temos aqui os chamados agregados. Então, agregado renda, agregado nível de preço, agregado emprego e desemprego, tá, e etc. Aí, como eu disse para vocês, ó, a macroeconomia ela vai se constituir de 5 mercados. Quais são os 5 mercados? Ó, o mercado de bens e serviço, mercado de trabalho, monetário, títulos públicos e o mercado de divisas. Tá bom? Então, são esses 5 mercados que constituem o estudo da macroeconomia. E dentro desses 5 mercados, nós temos aqui, ó, os agregados, tá? Dentro deles, ó, são agregados rendas, agregado emprego, etc, tá? Lembrando que a macroeconomia, ela trabalha com dados de forma sintetizada, ok?
Bem, então, primeiro mercado nosso. Nosso primeiro mercado é o mercado de bens e serviços. O mercado de bens e serviços, o que que ele vai se ele vai se preocupar? Ele vai se preocupar com o nível de produção de bens e serviços e o nível geral de preços. Então, o mercado de bens e serviços ele vai ocupar-se com o que? Com o que é produzido e o que é consumido. E entre a produção e o consumo, nós temos aí o preço. Então, por exemplo, o mercado de automóveis. Para a macroeconomia, ela quer saber o seguinte: quantos automóveis foram fabricados e quantos foram consumidos. Então, existe aí um certo equilíbrio na produção e consumo de carro, né? E para que esse equilíbrio possa ocorrer, o nível de preço ele tem que estar de acordo com o que os consumidores estejam dispostos a pagar no valor de um veículo, tá? Quando eu tenho um desequilíbrio no preço do que é produzido e do que é consumido, nós temos aí a ocorrência de dois tipos de fenômenos, tá? Então veja, eu tenho automóveis, eu tenho o consumidor. O automóvel ele tem um determinado preço. Se de repente, por aquele preço, os consumidores comecem a comprar, a empresa, a indústria não vai conseguir suprir, não vai conseguir suprir a demanda dos consumidores. Quando ela não consegue suprir, o que ela faz? Ela aumenta o preço do seu produto. Ela vai aumentando o preço de maneira tal que haja um equilíbrio entre o consumo e a demanda. Entenderam? Pelo contrário, quando você tem aí uma quantidade de bens ofertados, mas a um preço em que os consumidores não estão dispostos a pagar, nós temos aí um evento chamado deflação. Então veja, você tem de novo o mercado de automóveis. Se os veículos estiverem muito caros, o que ocorre? O consumidor não vai ter interesse em comprar. Então há uma tendência em que as empresas baixem o preço, seja por meio de promoção, seja por uma outra coisa, fazendo com que estimule o consumidor a ir lá e consumir o seu produto, tá bom? Então vamos falar um pouco de inflação e deflação. Bem, a inflação ela é um aumento geral no preço, tá? Então ela é um aumento geral no preço. A inflação não é porque um único produto subiu. Então, por exemplo, subiu ali um determinado alimento devido a algum fenômeno ocorrido. Então, existe assim uma inflação, mas é uma inflação, como eu posso dizer, é uma inflação justificada, tá? Então, esse tipo de inflação normalmente ela não é perigosa, assim, ela não é preocupante. Por quê? Porque assim que o fenômeno ele é sanado, ele termina, os preços tendem a voltar ao que era antes, tá bom? O problema é quando existe uma inflação generalizada, porque na hora que tem uma inflação generalizada, é bem provável que os preços subam e não voltem mais, tá bom? Então, por exemplo, a pandemia do Covid. A pandemia do Covid, ela forçou muitos preços das matérias-primas a subirem. A tal ponto que depois que passou a pandemia, os preços não voltaram mais a patamares anteriores. Porque houve uma demanda muito grande por alguns produtos, né? E não tinha como produzir.
devido à pandemia. Então, isso forçou as indústrias a aumentarem o preço dos seus produtos para poder tentar diminuir a sua demanda, tá? E isso até hoje a gente está convivendo com esse aumento dos preços, tá bom, pessoal? Bem, então a inflação, né? Então alguns fatores. Então tem lá o lance da Covid, tem quando você aumenta demais a demanda por bens e serviços, ok? Tem grande quantidade de dinheiro em circulação, tá? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui no mercado monetário. Quando nós temos guerras e desastres naturais. Então são alguns exemplos do que pode causar inflação, tá? E normalmente, como que o governo ele controla a inflação? O governo controla a inflação por meio da taxa de juros, tá? É um dos mecanismos da taxa de juros. Ele pode tentar reduzir a quantidade de dinheiro em circulação, tá? Ele pode tentar controlar o preço de certos bens e serviços. Então, a inflação ela é esse aumento generalizado nos preços, causado normalmente por altas demandas de consumo. A população fica mais rica e costuma consumir mais, tá? Mais dinheiro no bolso te estimula a gastar mais, ok? E aí o governo ele tem alguns mecanismos para tentar segurar essa demanda, essa inflação. Quando eu falo segurar, pessoal, eu estou falando em quê? Estou falando em desestimular o consumo, tá ok? Então nós temos aqui, aumento da taxa de juros. Nós temos aqui a redução do dinheiro em circulação. Então veja, são mecanismos que fazem com que nós consumimos menos, né? Nós paramos de gastar, ok? Já a deflação é um fenômeno contrário. A deflação ela é tão nociva quanto a inflação. Só que a deflação talvez ela seja até mais nociva quando ela persiste por diversos períodos, porque ela indica uma grande pobreza no país, tá? Então, a deflação, imagina o seguinte, um supermercado compra produtos por R$ 100 e na hora que ele vai revender, ele é obrigado a revender por R$ 90. Entenderam o problema? Então ele gastou mais para poder comprar matéria-prima e está recebendo menos. Então a tendência é o país ficar mais pobre com a deflação, tá? A deflação não é porque ficou 1 mês, 2 meses, teve deflação que a coisa tá ruim. Não é isso. A deflação por longos períodos, tá? É comum ter deflação às vezes quando você tem uma inflação por algum motivo, os preços subiram de forma fora do normal, né? Nos períodos seguintes, que a coisa normaliza, você tem uma deflação, tá? Para os preços voltarem ao que era antes, ok? Mas uma deflação generalizada, ela é muito nociva para a economia, porque está indicando que o país está pobre, ok? Bem, o governo, como que ele pode combater a deflação? Ele vai reduzir taxa de juros, ele vai aumentar a quantidade de dinheiro em circulação, então ele pode realmente produzir dinheiro, tá? Imprimir moeda e soltar no mercado, tá? E entre outros aí mecanismos de fazer isso, tá? Estimular o consumo. Bem, o mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele vai se preocupar com a oferta de mão de obra e a oferta de emprego, tá? Então, de um lado você tem a mão de obra, ou seja, os trabalhadores ofertando seu serviço. E do outro lado você tem as empresas contratando esses trabalhadores e pagando um salário, né? Então, imagina o seguinte, de novo o supermercado, tá? O supermercado ele sobrevive, né? Ele gera lucros, gera receita quando ele vende produtos, quando os consumidores vão lá e compram os produtos. Mas para poder
ter o produto disponível para ser comprado, alguém teve que fazer o quê? Alguém teve que colocar o produto na gôndola. Esse alguém são os trabalhadores contratados pelo supermercado, tá? E aí o supermercado, como é que ele remunera o indivíduo, o trabalhador? Por meio do salário. No final do mês, o funcionário tem direito a um salário por ter trabalhado ali durante aquele período, tá bom? Bem, e o mercado de trabalho, pessoal, é um mercado assim, ele é fundamental, tanto o mercado de trabalho quanto o mercado de bens e consumos aqui, ó, e serviços, porque normalmente é o mercado que define se um governo fica ou não no poder, tá? Porque se você tiver um alto desemprego, provavelmente a demanda a demanda e a oferta está desequilibrada. Então o país está numa situação ruim, tá? Se você tiver uma eleição e um governo está justamente numa situação em que o país tem a economia ruim, normalmente a economia ruim é sentida pelo trabalhador, né? A classe baixa e a classe média. Então o mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho é o mercado que normalmente define quem fica no poder, tá bom? Se no ano eleitoral o país estiver produzindo muito, consumindo muito, o desemprego seja baixo, é quase certo que o governo ele permanece no poder. Tá? Então os governos eles têm muita preocupação com a economia, porque principalmente em ano eleitoral. É comum o governo ele entrar, assim que ele entra, como vai ter mais 4 anos ainda, ele dá um choque de gestão, aí ele pinta e borda, por quê? Porque não vai ter eleição, ok? Por quê? Porque a expectativa dele é esse choque de econômico que ele dá, vai fazer com que daqui a 4 anos a economia esteja muito positiva. Essa é a ideia dele. Então, ele faz algo mais drástico no começo para que, próximo à eleição, a economia esteja de forma equilibrada e ele consiga uma reeleição ou algo assim, tá? Isso vale para qualquer governo, tá? Em qualquer esfera, inclusive. Federal, estadual ou municipal, tá ok? O mercado monetário. Bem, o mercado monetário, pessoal, aqui é legal a gente falar, é importante, porque o mercado monetário ele vai trabalhar com o quê? Com a oferta de dinheiro, ó, a oferta de moeda no mercado, tá? E a oferta de moeda, ela é determinada normalmente pela taxa de juros de um país. Então, acredito que no Brasil o que mais se fala em jornais é taxa de juro ou alta ou baixa, tá? Uma taxa de juros alta, ela faz com que as pessoas sejam sejam caminhadas assim, elas tenham mais interesse a deixar o dinheiro guardado, tá? Ela deixa o dinheiro guardado para poder ganhar juros, não é isso? Então a taxa de juros do Brasil é a Selic. A Selic. A Selic é a taxa de juros que define o quanto os bancos vão pagar para os seus clientes que deixarem seus dinheiros guardados em aplicações, tá bom? Então é a Selic. Veja, o Tesouro Direto seria assim uma aplicação mantida pelo governo federal que paga juros da Selic. Então, quanto maior for a Selic, para quem tem dinheiro, ao invés dele comprar um automóvel, ele pode pegar o dinheiro, guardar na aplicação, que ele vai render muito mais do que se ele tivesse comprado o carro, né? Outra, pensando nas empresas. Eu tenho uma empresa que tem lá, por exemplo, sei lá, 200 mil, 300 mil para comprar uma máquina. Não é urgente essa máquina. Ela pode pegar o dinheiro dela e guardar numa aplicação que vai render muito mais do que se ela comprasse a máquina. Entenderam? Então a taxa de juros ela é importante para definir a demanda
dos consumidores a vontade de adquirir alguma coisa, tá bom? Bem, o mercado de títulos. O mercado de títulos, ele ocorre porque o governo ele não consegue terminar o ano gastando aquilo que arrecadou. Então ele é obrigado a fazer o quê? Ele é obrigado a pegar dinheiro emprestado, tá? Então o mercado de títulos ele faz com que o governo disponibilize títulos no mercado, né, para os consumidores, para que esses comprem esses títulos e em troca o governo fala o seguinte, ó, compre meu título por R$ 100, que daqui a um período eu vou te devolver R$ 120, tá? Então é o mercado de títulos necessário para o governo poder financiar os seus gastos. E por fim aqui o mercado de divisas. O mercado de divisas é aquele mercado em que o governo ele faz uma poupança em dólar. O mercado de divisas é um mercado importante, por quê? Porque é a quantidade de recursos estrangeiros, e aí você entende como dólar, ok? Porque a moeda do mundo todo é o dólar. E o governo ele vai fazer uma poupança, digamos assim, né, em dólar. Então, veja, quanto mais dólar um país tiver guardado, mais forte vai ser a sua economia, e mais forte ele vai estar, mais seguro ele vai estar a crises econômicas mundiais. Então, quanto maior for a divisa, maior for essa poupança em dólar de um país, mais forte esse país ele é, mais seguro esse país está, ok? E como que o governo ele guarda dólar? Ele guarda dólar principalmente por meio das exportações. Quanto mais um país exporta, mais dólar entra. Por quê? Veja bem. Olha só.